Agora sim, estamos ao vivo, em definitivo, para conversar com o prefeito Murilo Pinheiro. Boa noite, prefeito. Novamente, agora a gente acabou de resolver a questão da nossa internet. Na verdade, nem sei se era internet, porque a gente até tentou em outras vias aqui, alternativas, mas a conexão para a live não estava acontecendo. Talvez seja até uma questão aí de uma instabilidade no serviço dessa rede social que nos serve tão bem, que é o Facebook. Prefeito, seja bem-vindo. Estamos entrando aqui, o prefeito está acompanhando a live também no notebook dele, para que possamos estar respondendo todas e qualquer dúvida dos munícipes que podem estar participando, deixando suas perguntas aqui na BJP TV, tá joia? Maravilha, estou aqui só conectando, compartilhando no meu Face também para dar uma... Eu vou aproveitar aqui também, vou deixar a nossa transmissão aqui habilitada no celular, para que possamos todos juntos conversar, com uma conversa franca, sincera, com todas as pessoas que nos acompanham. E é uma grande satisfação recebê-lo aqui, senhor prefeito municipal de Nazaré Paulista, o senhor Murilo Pinheiro, que aceitou participar conosco aqui, para que possamos todos juntos. Maravilha, tirei o áudio. Agora tirou. Vai conseguir acompanhar aí, né, prefeito? Exatamente, estamos acompanhando aqui. Então tá jóia, já estamos aí, ó. Acabamos de abrir a live, já estamos com mais de 20 pessoas acompanhando. Sejam todos bem-vindos, tá? Jane Barbosa, uma boa noite, já começou a interagir com a gente. Pessoal, nós com muito carinho estamos recebendo o prefeito de Nazaré, nossa cidade vizinha, né? E nós vamos estar conversando aqui sobre diversas coisas, diversos assuntos sobre Nazaré Paulista e também, por que não, dessa divisa entre Nazaré e Bom Jesus, que entra ali o Serra Negra, já deixaram pergunta, e a gente vai estar conversando sobre isso. Bom, para quem não sabe, o prefeito Murilo, ele é engenheiro, empresário, empreendedor e também prefeito de Nazaré Paulista. Seu pai é o Candinho, né? Ele já foi empreiteiro de obra na infância do Murilo. O seu Candinho deu um duro danado, né, o prefeito? Bastante, viu? Eu conheci um pouquinho da história, achei uma história bem bacana. A gente também tem a parte triste que o senhor perdeu a sua mãe logo cedo, né? E o senhor também trabalhou em diversos estados como engenheiro. E hoje o senhor é prefeito. Como que é a vida de prefeito em Nazaré Paulista? Sabe que, primeiro, boa noite a todos, né? Muita alegria que eu venho até perdois participar aqui da sua entrevista. A satisfação é nossa. Bastante gente te acompanha, bastante gente comenta. E quando você convidou, lógico que eu ia aceitar vir aqui. Porque é uma oportunidade de a gente mostrar um pouquinho o que vem fazendo, o que está acontecendo, como que é a vida de prefeito, como você perguntou. Sim. E a vida de prefeito é uma vida que você tem que trabalhar dia e noite, né? Se esforçar ao máximo, dedicação ao máximo, com muita honestidade, com muita vontade, antecipar as coisas, correr atrás do que é necessário e sempre em prol de um benefício da população, de todos. Então, às vezes você tem que tomar algumas medidas impopulares, algumas medidas populares, mas é assim que você consegue conduzir a cidade, né? Bastante dificuldade, mas o que eu acho, o ponto principal é que a gente não pode ficar reclamando. A gente está lá como prefeito, é um funcionário da população, recebe o salário para resolver os problemas. Então eu evito ficar reclamando do passado, reclamando do ex-prefeito, reclamando das dificuldades, e tentar arrumar soluções para que a gente consiga arrumar a nossa cidade e servir a nossa população. Bacana, prefeito. É uma explanação bem bacana, né? Porque a gente, pelo menos, né, quando nós elegemos pessoas para ocuparem cargos né, o mais alto cargo do município, a gente acredita e espera realmente, né, de fato, que essas pessoas trabalhem com afinco, né? E até porque são remuneradas também e se colocaram à disposição da população para fazer o melhor. Já é bacana. Gente, uma boa noite. Tem uma galera já aqui, ó. A Jane Barbosa, o Michel de Oliveira, boa noite. Larissa Priscila, boa noite. Michel Oliveira Domingos falou que travou. Gente, se der algum probleminha, relata para cá que a gente vai tentar consertar, tá bom? Importantíssima a vida do prefeito aqui hoje. A Juliana Pinheiro, parabéns pela dedicação, prefeito. # o trabalho não para.
O Zé Bolacha, o senhor conhece, né, prefeito? Muito amigo nosso. Mandar um abraço pro Zé. Boa noite, Big. Você está com um prefeito que é exemplo na nossa região. Parabéns pelo ótimo trabalho, Murilo. Valeu. Laura Xavier, boa noite. Pergunta para o prefeito se ele vai fazer o asfalto no Serra Negra. Bom, e a gente anotou aqui, é a mesma pergunta também da Cleusa. Pergunte para o prefeito o asfalto do bairro Serra Negra. Esse bairro está abandonado. E também tem a mesma pergunta aqui da Rosângela Leandro Pinheiro. São perguntas do internauta que deixaram durante a semana. Pergunta para ele a respeito da estrada do acesso ao bairro Serra Negra. Prefeito, a gente nem começou as perguntas, mas como o internauta já perguntou, vamos lá. Estamos aqui à disposição, rapaz. Então vamos lá. Bom Jesus, Perdões e Nazaré são cidades co-irmãs. Na verdade, Perdões pertencia a Nazaré e depois se emancipou. E a divisa da cidade no bairro Serra Negra tem um córrego que corta o bairro Serra Negra. E a informação que nós temos é que do córrego para o lado de Nazaré é Nazaré. E do córrego para o lado de Perdões é Perdões. O senhor, o que o senhor tem a dizer? Pode falar para o pessoal de lá. Bom, primeiro que o nosso relacionamento com a Prefeitura de Perdões é muito boa, Sérgio. E a gente tem conversado bastante sobre isso. Como você disse, do córrego para lá é Nazaré, Nazaré, do córrego para cá é Perdões. E a estrada, uma parte dela pertence a Nazaré, uma parte pertence a Perdões, lógico. E é uma estrada um pouco extensa, não é uma estrada curta. É uma estrada um pouco extensa, é uma estrada que tem um tráfego pesado. Primeiro porque pega a primeira parte de Nazaré, que é uma área industrial. Sim. E depois pega o bairro de Serra Negra e a estrada se estende. Vai até a Cachoeirinha. Até a Cachoeirinha. Então é uma estrada que tem... não é um projeto tão simples, né? Então é um projeto um pouquinho mais ousado. E o custo dessa obra é um custo elevado, né? Então, Nazaré hoje, ela não tem condições... com recursos próprios de fazer a pavimentação daquela estrada. Qual que é a alternativa? Já tem o projeto, né? O projeto já foi feito. A gente fez a parte de Nazaré, o prefeito de Perdões fez a parte de Perdões. Já encaminhamos isso a alguns deputados para que consiga destinar uma emenda para Nazaré e para Perdões, para que se consiga fazer então esse asfalto que é importante tanto para o município de Perdões quanto o de Nazaré. Muitas pessoas falam, o prefeito de Nazaré não dá atenção porque não tem eleitor naquela estrada. E eu não vejo com esses olhos. Primeiro que a gente tem alguns moradores, vários moradores nessa estrada. E segundo que eu tenho um distrito industrial que é importante bem próximo ali, né? Para Nazaré Paulista. E é o único local em Nazaré Paulista que tem um distrito industrial, né? Porque a gente é tomada por toda a proteção ambiental. Então seria uma obra muito importante se a gente conseguisse asfaltar aquele trecho ali. Não falta esforços para tentar conseguir, mas se a gente conseguir a emenda, com certeza vamos fazer. Bacana. A gente viu que durante o período de chuva, eu mesmo estive lá por diversas vezes, moradores bravos por conta mais da parte de Bom Jesus, é onde a água corre muito rápido, são morros ali, e a água corre com muita velocidade, causando erosões e até pessoas não conseguindo sair para trabalhar ou quando sai para trabalhar não sabe se consegue voltar para casa por conta da chuva que causa uma erosão e você não consegue guardar o carro. Isso na parte de Perdões. E já na parte de Nazaré, é aquela parte onde o barro fica muito liso. E ali escorrega ônibus, escorrega carro, escorrega moto, e a gente até presenciou moradores fazendo uma vaquinha para poder jogar um cascalho, a tal raspa de asfalto que ajuda muito, mas é um pouco difícil, não é toda hora que tem disponível isso, né? Com relação a esse trecho, o senhor consegue, de repente, dar uma solução paliativa para o pessoal que mora do córrego para o lado de Nazaré? É interessante até você entrar nessa questão, porque o que a gente sofre lá em Nazaré? Nós temos hoje em Nazaré quase 1.000 quilômetros de estrada de terra. É como se a gente pegasse uma patrol, saísse de Nazaré, fosse até Goiânia. Tá entendendo? Raspando o solo. Paraguai 1.100 quilômetros, ou seja... É mais ou menos isso. Quase isso. Então é uma loucura, porque o que acontece? Todo mês de janeiro, fevereiro e março, que é a época de chuva, a gente acaba pegando o município nosso inteiro lá, onde tem estrada rural, que são 1.000 quilômetros, acaba sendo danificado. Então a gente passa a época da seca, que vai aí de abril, maio até novembro, dezembro, que chove um pouco menos, para deixar tudo em ordem.
E quando chegar a época de chuva, o estrago ser o mínimo possível. Então o que a gente tem feito? Primeiro que a gente pega a época de chuva e faz toda a manutenção dos equipamentos, das motoniveladoras, das retas escavadeiras, dos caminhões, dá férias para os operadores. Como está a frota lá hoje, prefeito? Só para concluir. E depois, quando entra a época de seca, que a gente começa a fazer o nosso cronograma de arrumar as estradas. Sim. Tá certo? Então, a gente tem quase 30 bairros, 1.000 quilômetros. Então, é de bairro a bairro. Então, a gente faz a força-tarefa, junta a equipe, vai no bairro, faz de ponta a ponta, passa para outro, até que se consiga fazer os 1.000 quilômetros de estrada de terra, que é um desafio muito grande, né? E quando a gente não tem dinheiro na prefeitura para comprar material, bica corrida, enfim, esses materiais para a gente colocar na estrada, a gente não pode ficar reclamando. Tem que arrumar uma solução. Sim. Se tem dinheiro, a gente tem que comprar. Se não tem dinheiro, tem que tentar arrumar. E como que a gente arruma? Através da Rota das Bandeiras, o fresado que eles fresam o asfalto e estocam, a gente consegue uma parceria e às vezes a gente consegue uma quantidade para colocar. Onde tinha obra da Sabesp, que a Sabesp deixou um material lá e não retirou, a gente está fazendo todo o esforço para que a Sabesp liberasse e liberou para a gente conseguir usar. E uma parte a gente consegue comprar. Então, não consegue colocar nos 1.000 quilômetros, mas consegue colocar alguns trechos. É isso que a gente tem feito. Procurado arrumar soluções, mesmo que a condição financeira não permita, mas que a gente consiga arrumar as estradas rurais do município, que é um dos maiores desafios de Nazaré Paulista. Sim, de Nazaré, de qualquer gestão que assuma, né? Qualquer um. Sendo eu o prefeito, sendo qualquer um, vai chover no meio dos 1.000 quilômetros, vai chover no começo do ano e vai acontecer a mesma coisa. Tá, joia. Eu perguntei, desculpa até ter interrompido, mas com relação, como o senhor falou de frota, como que está a frota hoje em Nazaré? A nossa frota hoje, ela tem a frota da educação, da saúde e das obras, né? E outros departamentos. A gente tem uma frota hoje não tão sadia, uma frota bem antiga. A gente tem uma demanda muito grande para utilizar a frota. Para vocês terem uma ideia, a gente recebeu um ônibus novo agora do Vanderlei Macris com o Sérgio Reis. Há 3 meses, já está com mais de 300.000 quilômetros. Né? Anda bastante. 100.000 quilômetros, aliás, 100.000 quilômetros. Então a gente usa muito. E as estradas são grandes. Então a gente tem equipamentos que a gente recebeu que são novos, tem equipamentos que são antigos. E a gente agora está propondo, a gente propôs para a Câmara, até a Câmara Municipal nos apoiou nisso. Quero mandar um abraço para todos os vereadores, tem o Celinho acompanhando, o Cabelo, Bacana. o Flávio, quem está acompanhando aqui, para a gente fazer um financiamento para a renovação de frota. O que é esse financiamento? A Caixa Econômica lançou o Finisa, que é um financiamento para as prefeituras, Sim. que tem 2 anos de carência e é pago em 10 anos e com juros muito baixos. Então a gente pleiteou 1.500.000 para renovar a nossa frota. Primeiro que os juros é muito baixo. Segundo, o que a gente gasta de manutenção praticamente vai pagar essa prestação do financiamento. E terceiro, que a gente pode pegar agora e fazer um leilão do que está dando manutenção e do que é velho, para a gente renovar a frota em 100%. Eu sempre brinco. A gente transporta 250 pessoas todo dia na saúde, para curativo, para exame, para 250 pessoas por dia. E muitas dessas pessoas a gente tem que buscar na casa, na zona rural, Sim. levar até a cidade vizinha, depois levar de volta na casa. Então, a demanda é alta. Toda tarde chega um relatório para o chefe de transporte, que é o Zezinho das ambulâncias, dos carros de saúde, o qual eu parabenizo o Zezinho, porque o trabalho dele não é fácil. Ele tem que se virar nos 30, porque de manhã tem que pegar todo esse pessoal e transportar. E a gente tem conseguido bancar isso e dar conta do recado. Né? Então é um desafio da gestão e a gente não pode deixar de levar. Se deixa de levar, o pessoal reclama. Sim. Não pode deixar de levar, lógico. Se não leva, pior ainda. Se o carro está velho, o pessoal reclama. Então a gente está propondo agora o quê? Comprar uma frota nova, né? Para a gente conseguir transportar. Legal. E com isso acontecendo, a intenção também, acredito eu, seja melhorar a qualidade de transporte, né, prefeito? Como o senhor falou da saúde, vamos aproveitar o gancho, então, vamos entrar na questão da saúde. Deixa eu pegar aqui minha colinha de perguntas que eu preparei para o prefeito. Mesmo sendo uma cidade pequena, de interior, né? Como também é Bom Jesus. Quantos mil habitantes tem Nazaré? 18 mil. Bom Jesus tem 25 mil. Mesmo assim, Nazaré possui hospital e postos de saúde. Como que anda a saúde lá em Nazaré, prefeito? Nazaré tem um hospital municipal, acho que praticamente todos aqui conhecem. E a gente tem hoje dois postos de saúde, unidade básica de saúde.
A gente tem uma no centro e uma que a gente oficializou no Cuiabá, que é um bairro populoso, mas que a gente agora conseguiu oficializar aquela unidade básica de saúde. Então a gente tem 2 unidades básicas de saúde e mais o hospital. A gente atende no hospital, para você ter uma ideia, 6 mil pessoas por mês. 6 mil. 6 mil pessoas por mês. E a gente tem um atendimento dessas pessoas que praticamente 40% não são munícipes de Nazaré. Mas usam o SUS, né? Mas usam lá. Então, a gente tem uma alta demanda, um problema de recurso, mas que tem que dar conta de atender todo mundo. Não tem por onde fugir, né? E a gente fez algumas ações na saúde que eu achei interessante. O que eu achei interessante? O morador saía do sítio, andava 40 quilômetros, chegava no hospital, ele passava numa consulta e depois ele receitava o remédio para ele, ele ia na farmácia, a farmácia fechava meio-dia. Então a pessoa saía de manhã, chegava no hospital, esperava o atendimento médico, passava no médico e a farmácia estava fechada. Então a gente conseguiu ampliar esse atendimento da farmácia até as 21 horas, todos os dias. Até as 9 da noite? Até as 9 da noite. A farmácia que o senhor fala é a farmácia que fica dentro do hospital, onde o médico receita e você vai lá e retira a medicação. Exatamente. As pessoas que utilizam a farmácia através das receitas dos médicos. A gente conseguiu também informatizar o hospital. Essa que foi a grande sacada. Por que informatizar? Desde 1992 que o hospital existe, até 2018, o hospital não tinha informatização. A ficha era feita na mão. E para você ter uma ideia, Big, cada pessoa que passa no hospital, ela gera uma receita. Que tipo de receita? Se você passar no atendimento, o SUS tem uma tabela que ele paga para o município esse atendimento. Se depois desse atendimento você precisar, vamos supor, fazer um raio-x, o SUS tem uma tabela que tem um valorzinho que paga o raio-x. Uhum. Se você fez o raio-x e voltou no médico, o médico te receitou uma injeção, por exemplo, o SUS tem lá uma tabelinha que paga a injeção. Então, toda pessoa que entra no hospital, se a gente faturar ela, o governo repassa um dinheiro para o município. Tá certo? Isso é ótimo, né? Desonera um pouquinho. Nunca foi feito isso desde 1992. Então o município recebe 40 mil reais por mês e gasta só com a empresa que está tomando conta do hospital, administração do hospital, 480 mil. Então sai 440 mil reais do cofre público por mês só para a empresa, fora o restante dos serviços do hospital. Isso é arrecadação prevista no orçamento. Recurso próprio. Recurso próprio. Né? Então, o que a gente fez? Por que a gente informatizou? Porque agora todo paciente que passa lá, ele gera o faturamento. E agora a gente informa para o Ministério o que faturou durante o mês. Uhum. E esse faturamento está dando em torno de 180 mil reais. De todas as pessoas que passam e têm os atendimentos dentro do hospital. Uhum. O que a gente vai fazer agora? Esperar dar uma série histórica de 6 meses e começar a brigar com o governo federal para que aumente o nosso repasse de 40 para o que realmente está faturando no nosso hospital. Essa é a sacada. Em vez de eu ficar reclamando que o hospital só recebe 40, eu estou arrumando uma forma para que o hospital receba mais do que 40, para eu poder ampliar o atendimento. Ofertar mais especialidades que seja, né, prefeito? Prefeito, uma das coisas que a gente também acompanhou, né, é o fato de que para ter maternidade precisa ter UTI, né, prefeito? E hoje o custo para se manter uma UTI é uma coisa meio que astronômica, né? É um médico especializado, é um ambiente totalmente separado. É uma coisa também que, quem sabe no futuro, né, prefeito? Exatamente. Primeiro tem que equilibrar o que a gente recebe do governo para depois poder investir alguma coisa a mais no hospital, né? Então hoje a gente faz até um pouco mais muito mais do que se fazia. Por exemplo, o bairro a bairro, Dr. Benedito, que é aqui de Perdões. É muito querido esse médico. Muito querido. E a gente leva o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o remédio, o recepcionista até os bairros. Então as pessoas que estão distantes do hospital, a gente pegou um micro-ônibus que estava quase na sucata, reformamos ele, olha que bacana, adesivamos eles, criamos um ambulatório dentro do ônibus e a gente leva hoje uma vez por semana no determinado bairro e atende as pessoas. Tem passado em média de 80 pessoas a 100 pessoas por dia quando a gente vai com o micro-ônibus da saúde, Dr. Benedito, nos bairros. E eu quero mandar um abraço até para o Carlinhos Cabral, ele que deu essa ideia do bairro a bairro que a gente plantou.
o Dr. Carlos, que se restabeleça também. Eu sei que ele está aguardando aí uma intervenção cirúrgica, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, que tem um pessoal perguntando. Então a gente falou sobre a saúde com o prefeito. Lauro Xavier, boa noite. Pergunta para o prefeito se deve fazer asfalto Serra Negra, a gente já perguntou. É uma coisa conjunta, né? Foi elaborado um projeto conjunto para tentar asfaltar uma boa parte lá do bairro. Enquanto isso, também o prefeito já assumiu o compromisso aí de estar vendo a questão de manter sempre a estrada em perfeitas condições, tá bom? Bom, Fátima Lima, boa noite, prefeito, parabéns pelo excelente trabalho em Nazaré Paulista. Moro aqui perto do bairro Serra Negra, estou sempre acompanhando o seu belo trabalho. Essa foi a Fátima Lima. Valéria Peró, boa noite, prefeito, sacudido. O Roberto Barbosa, boa noite. Michel, boa noite. Edivaldo, boa noite. Edivaldo Pinheiro, Lourdes, boa noite, prefeito. Marco Aurélio, por que a frota está destruída e com a maioria dos carros com os documentos atrasados? Marcos Aurélio. Vamos lá. Primeiro que a frota não está destruída, ela está se aguentando ali e a gente tem feito as manutenções que são necessárias, né? E a gente agora conseguindo esse novo financiamento, a gente consegue renovar e até fazer um leilão do que não está mais sendo usado, né? A documentação, ontem mesmo chegou 52 documentos na minha mesa lá, já está sendo colocado nos veículos, a gente conseguiu regularizar tudo isso. E é um trabalho, né, Rodrigo? Não é tão simples, né? A prefeitura tem várias demandas e o setor de administração da garagem tem dado conta do recado e hoje está com os documentos em dia. Então, respondido aí, Marcos Aurélio. Maria de Luz, boa noite. Marcos Idefonso. Como estão o andamento das obras da cidade? Como está o andamento das obras? Aliás, aí vamos juntar a pergunta do Marcos aqui também com a pergunta que eu já separei aqui também, né? Nós acompanhamos na sua rede social, vimos que o senhor anunciou diversas obras. Quais são, qual o impacto para a cidade e qual o andamento delas? Hoje, atualmente, a gente está com 8 obras em andamento simultaneamente, né? A gente fez um serviço... primeiro que, voltar um pouquinho no tempo, quando a gente assume, a gente tem que montar uma equipe boa. Não adianta eu assumir de prefeito e montar uma equipe porque fulano me ajudou, porque eu acho fulano gente boa. Não é por aí. Então a gente conseguiu montar uma equipe hoje de diretores, de assessores, de pessoas que têm a competência em cada setor. Porque o mais fácil, Big, é a gente sair de Nazaré, pega o avião, vai até Brasília, é até bonito o passeio. Você chega lá, você conversa com o deputado, você é bem recebido, você almoça bem, come bem, passa 3, 4 dias lá e volta. E você fez um monte de contato. E às vezes, 1, 2 ou 3 deputados acabou marcando o seu pedido e vai querer atender o seu pedido. E ele manda a verba para o município. Aí é que começa o trabalho. Porque buscar a verba é bonito. Conversar com o deputado é tranquilo. Mas quando ele manda e coloca no sistema que ele te mandou uma verba para infraestrutura, por exemplo, é aí que você tem que ter uma equipe boa. Uhum. Porque senão você não consegue fazer o projeto. Você não consegue aprovar na Caixa, você não consegue licitar. E tudo isso é burocrático. Sim. E hoje, graças a Deus, temos uma equipe redonda. Para você ter uma ideia, até agora não troquei nenhum diretor. E não perdi nenhum convênio e salvamos alguns convênios da administração passada. E as obras têm ocorrido. Eu fui hoje com a engenheira da Caixa fazer uma vistoria na rua Santa Catarina, que a gente entregou há pouquinho tempo. Nós fizemos aquela obra da captação do recurso que foi o deputado Roberto Alves em 2017, até a entrega da obra em 1 ano e 1 mês, porque entrou o período eleitoral. No mesmo bairro, tem algumas ruas asfaltadas que levaram da captação do recurso até entregar 8 anos. Então, se não tem uma equipe competente de você fazer um projeto rápido, você aprovar na Caixa, você licitar, você dar ordem de início, fiscalizar a empresa, entregar a obra e finalizar a prestação de contas, você não consegue sair nada do papel. Então, é a equipe que manda. E hoje temos algumas obras hoje que são muito importantes para o município, como a creche do Vicente Nunes, é uma creche de 1.500 metros quadrados, quase 2 milhões de reais, e que vai atender 200 crianças. Quem conseguiu a verba? Foi a administração anterior. Ela conseguiu o convênio com o Ministério da Educação, com o FNDE. Uhum. Mas por que não executou em 2 anos?
porque não deu conta de fazer a terraplanagem. Nós não, sem gastar um centavo, conseguimos a terraplanagem com uma parceria público-privada de graça, e hoje a obra está na altura de viga de cobertura. Por quê? Porque tem profissional para andar com a obra e colocar nos sistemas as informações, sabe mexer no sistema. Então, se não tiver equipe, não roda. É verdade. Calçamento da João de Passos, é a entrada da cidade. É uma baita obra do turismo. Né? Agora Nazaré se transformou no turismo. Já é recurso da Já é recurso do cidade de interesse turístico? Exatamente. Então, algumas obras que a gente tem rodado agora, que está acontecendo em Nazaré Paulista, a pavimentação do Morro da Paina, o esgoto do Vicente Nunes, são coisas que a gente está trabalhando e trabalhou muito com deputados, com o presidente da Sabesp, enfim, para que as coisas comecem a acontecer. Então, se não tiver uma equipe competente e não... Vamos, no bom sentido, tirar a bunda da cadeira do gabinete, não sai nada do papel. Esperar que alguém venha oferecer uma obra para a gente no município, esquece. É difícil. Ou vai atrás, ou não consegue. E se for atrás, não adianta conseguir. Tem que ter quem faça. É verdade. É bem explanado aí, prefeito. A gente sofre na pele coisas nesse sentido, mas fica para uma outra oportunidade. Bom, vamos acompanhando aqui a galera, que a gente vai tentando juntar a questão das perguntas, tá, gente? Participe, a gente vai tentar ler todas aqui, tá? A gente perguntou agora a pergunta do Marcos, foi respondida. Vamos lá, Marcos Aurélio Gomes. Rodrigão, Perdões não deveria ter separado de Nazaré. Assim teríamos o Murilo como prefeito. Daí... Como que é? Prefeito daqui. E não esse que está a desejar. É a opinião aí do Marcos Aurélio Gomes. Está lido, a Jair Ferreira deu uma boa noite, Marco Aurélio. Por que o transporte público só funciona com contrato de emergência, mesmo com ônibus caindo aos pedaços? É a pergunta do Marco Aurélio. Repete só porque eu não peguei. Por que o transporte público só funciona com contrato de emergência? Em Nazaré? Não tá. Eu acho, não sei. Na verdade, como é que chama o rapaz? Marco Aurélio. Marco Aurélio. Na verdade, o contrato não está como emergência. O contrato foi feito uma licitação. A empresa ganhou a licitação, uma concessão por 10 anos. E ela tem que cumprir agora a regra do contrato, né? Sim. Esse ano mesmo é o primeiro ano desse contrato. Ela tem por obrigação fornecer para a gente agora 6 pontos de ônibus sem custo, já está embutido, né, no custo dessa licitação. E ela tem que cumprir o contrato das 26 linhas, né? Então não está numa emergência não, está licitado. Então está respondido, Marco Aurélio. Reginaldo Dias, boa noite. O Marco Aurélio ainda pergunta aqui sobre o sistema de monitoramento. Como que está o sistema de monitoramento de segurança lá, o prefeito? Nazaré tem um sistema de monitoramento, na verdade, um pouco precário. Falta investimento um pouco nessa parte de monitoramento, também até reconheço isso. São equipamentos que foram instalados, que não tem proteção de para-raios, de nada, e acaba queimando muito, né? E não é tão barato isso. Então falta um pouco mais de fôlego financeiro para a gente conseguir dar uma melhorada nisso. Tá certo. Fábio Alexandre, boa noite para todos. Conte com o nosso apoio. Deve ser o Cabelo, né? O Fábio. O Cabelo é um vereador muito atuante, viu? O Cabelo é gente boa. Sabe uma coisa que agora eu achei uma coisa bacana? Teve uma vez que eu fui até a prefeitura, não tinha nem avisado, mas eu fui lá na prefeitura para poder cobrir um evento. E eu achei interessante porque antes do senhor descer para o evento, o senhor fica num gabinete super simples, pequeno e de porta aberta. Então dá para ver o senhor trabalhando lá no fundo, aí entra a oposição, entra a situação, entra o povo, o simples, o rico, o pobre, o empresário. E eu achei isso bacana e eu acho até pertinente falar porque foi uma coisa que eu vi. E diferente, viu, prefeito? Parabéns com relação a isso, porque... a gente acaba vendo que não precisa ter obstáculo, né? Muito pelo contrário. Na campanha eu prometi que o meu gabinete ia ficar de porta aberta e atendia todo mundo sem precisar marcar horário. E estou cumprindo, né? Só se eu não estiver lá ou estiver numa reunião fechada, se a pessoa esperar entre uma reunião e outra, atendo. E quando eu estou lá, eu atendo todo mundo. Tá certo. Frescura, não. E, prefeito, hoje quais são os principais desafios, assim, problemas que o senhor vê na Nazaré Paulista? Na verdade, a gente até perguntou sobre isso.
um dos problemas que a gente até vivencia aqui na nossa cidade é com relação ao lixo. O senhor conseguiu dar destino para o lixo lá? Como que funciona a coleta de lixo? Todas as prefeituras foram obrigadas a dar destino sob multa, se caso não cumprisse isso? Como que o senhor tratou essa questão do lixo? Nós pegamos uma situação lá em 2017 da seguinte maneira. Nazaré tinha 2 caminhões coletores, velhos, usados, e quem coletava o lixo das residências era o próprio funcionário da prefeitura. E se descarregava no local inadequado que já havia sido multado a cidade algumas vezes. E esse local era atrás na rua Dirceu Veronese e Rubim, uma comunidade, e próximo à represa. Então estava numa situação difícil. E daí tinha uma empresa contratada pela prefeitura que pegava aquele lixo que era acumulado naquele local e levava para o aterro sanitário regularizado. Eu tinha por objetivo acabar com isso o mais rápido possível. E eu prometi isso. Na verdade, é um compromisso que eu tinha na campanha. De retirar o lixão do local que estava, porque tinha criança, tinha pessoas morando ao redor, pessoas fazendo a coleta seletiva sem nenhum EPI. E o lixo vem de tudo, né? E além dos caminhões pesados entrar dentro daquele bairro, daquele local, e causando um risco iminente de perder o freio, bater em uma casa, alguma criança e tudo mais. O que eu fiz? O que nós fizemos? A gente conseguiu um fôlego financeiro no primeiro ano e a gente conseguiu terceirizar a coleta do lixo. Então, o caminhão da prefeitura deixou de coletar e entrou uma empresa para coletar. E a empresa coleta e assim que ela carrega o caminhão, ela não descarrega ali mais, ela leva direto para o aterro que é lá em Santa Isabel hoje, que é regularizado com meio ambiente, tudo direitinho. Então, a gente resolveu a questão do lixo do município. E através dessa empresa a gente conseguiu ampliar para 8 bairros que não tinha coleta. Então hoje praticamente o município inteiro tem coleta. Na parte urbana passa de casa em casa. Na parte rural a gente coloca algumas lixeiras, as pessoas concentram e a empresa pega e leva para o lixão. Bacana. Então não existe mais o transbordo lá em Nazaré Paulista. Não. Antes era o sistema de transbordo, né? Totalmente. A prefeitura coletava, jogava no espaço, a empresa vinha e levava embora. Isso aí. Bacana. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de outra coisa aqui. É uma coisa que o pessoal também costuma perguntar. O senhor poderia responder sobre os cargos comissionados e cargos de confiança? Quantos são? Quem são? O que fazem? Big, essa é uma pergunta que é muito boa. Os cargos de comissão, para quem não sabe, é aqueles cargos que o prefeito pode nomear. Nomeia, de livre nomeação do prefeito. É muito boa porque a oposição tem uma oposição até um pouco até difícil de entender, que quando está no período de chuva, fala das estradas. Quando passa a chuva, começa a falar de cargo. Né? E é bom para eu poder esclarecer quantos cargos eu tenho. Né? Nazaré Paulista, o prefeito, ele pode nomear 60 pessoas que não são da prefeitura. Tá certo? Então, são os diretores, os assessores, são pessoas que vão compor a equipe do prefeito. Como o prefeito passado também podia nomear os 60, o outro também podia nomear os 60 e assim vai. Aprovado pela Câmara. Aprovado pela Câmara. Em todo lugar é assim. Exatamente. Então, eu posso nomear 60 pessoas. E hoje eu tenho nomeado 58 pessoas. A oposição fala que eu tenho nomeado 300, 400. E é mentira. Né? Inclusive, já dei algumas declarações que eu tenho a cópia de todos que estão nomeados lá na minha mesa. Quem quiser ir ver quem são as pessoas que estão nomeadas, a porta está aberta. Então, eu tenho 58 pessoas nomeadas. Só que para você nomear essas 58 pessoas, você tem que levar em consideração quem você vai nomear. Né? Porque você tem que compor uma equipe. Se não tiver o diretor de saúde, né, como é que faz? Se você não tiver o diretor de turismo, como é que vai vir uma verba para o turismo? Então, tem que ter a equipe de cada pasta. E eu nomeei 58 pessoas. Das 58 que eu nomeei, eu tenho hoje 13 que são funcionários efetivos, que já são funcionários. Certo. Certo? Vou dar um exemplo. A diretora de educação, que é a Daniela Zanoni, ela está nomeada como diretora de educação, mas ela já é professora do município. O meu diretor financeiro, que é o Sérgio, o Júlio Sérgio, ele já é funcionário do município. Então, eu nomeei dos 58, 13
que já são funcionário. E já são remunerados e Pela recebem uma prefeitura. diferença. Eles Uma não diferença. recebem o salário inteiro. Exatamente, porque se eu não tivesse nomeado eles seriam funcionários do mesmo jeito. Então, dos 58 menos 3, eu nomeei 45 pessoas. Essa é a minha equipe. Então, eu tenho, além das pastas de turismo, saúde, obras, planejamento, tenho os assessores. Então, todo mundo trabalha. Então, essa é a minha equipe. Por que as coisas acontecem? Porque eu tenho uma equipe que eu nomeei que está dando conta do recado. E o outro lado também, que eu tive a sorte, tenho a sorte, e Nazaré tem a sorte, das pessoas que são concursadas e efetivas serem competentes. Então eu juntei a competência de quem já estava da administração com a competência de quem eu nomeei. Então eu juntei e fiz uma equipe boa. Por isso que hoje a gente está conseguindo realizar algumas coisas no município. Então essa conversa que eu tinha 300, que eu tenho 300, que eu criei não sei quantos cargos, é mentira, né? Está lá à disposição. Por que deu essa polêmica? Porque no início do mandato eu vi que os cargos, às vezes a pessoa estava nomeada na pasta da saúde e tinha que trabalhar na educação. O outro estava nomeado na pasta de obras e trabalhava na saúde. Então estava ao contrário. O que eu fiz? Eu criei alguns cargos para colocar no lugar certo e excluí o que estava errado. Então a oposição fala, criou 20, mas ela não fala que eu excluí os 20. Entendi. Entendeu? Eu só mudei de área. Para quê? Para não ter desvio de função. Então é isso. Então eu continuo com o meu direito de nomear 60, como o outro prefeito tinha, como o outro teve. E o próximo terá. E o próximo terá. Tá joia. Tá respondida aí uma pergunta um pouquinho, assim, complexa, né? Porque quando você fala livre nomeação, é um negócio, o pessoal já começa a ter diversos entendimentos. Bom, Nazaré construiu seu plano diretor de turismo, o que tornou a cidade em cidade de interesse turístico, sendo que, atualmente, o governo faz repasses para que esses repasses sejam investidos na cidade em turismo e infraestrutura. Como o senhor vê Nazaré Paulista no turismo hoje, depois que ela se tornou, né, foi nomeada pelo governo do estado como cidade de interesse turístico? Então, Nazaré, ela tem a vocação turística devido à represa, principalmente. E agora o carnaval, né? O carnaval que pega fogo. Mas o que ocorre? Dos 645 municípios do estado, somente 140 tem o título de município de interesse turístico. Quando a gente entrou em 2017, já havia um processo andando na Assembleia para tentar qualificar Nazaré como município de interesse turístico. E já havia um plano diretor aprovado pela gestão anterior. Bacana. Muito bem. Só que o processo estava parado, né? Foi o deputado Padre Afonso, do PV, que andou com esse processo. E quando chegou em março de 2017, eu falei, por que não anda? Então, tirei a bunda da cadeira e fui até a Assembleia. Chegando no gabinete do Padre Afonso, o Padre Afonso estava com o projeto dentro do gabinete dele. Quando ele percebeu aquilo, ele pediu 1000 desculpas. Pelo amor de Deus, o que está fazendo esse processo aqui? Chamou toda a assessoria, até deu uma chamada de atenção, porque ele mudou, segundo ele, mudou de gabinete de um ano para outro, e o processo acabou ficando parado lá. Nossa. Dali para frente a gente começou a trabalhar. Então a gente pegou o padre, pegou o processo, levou até a parte técnica, começou a conversar com os deputados, com o Edmir Chedi, com o Cauê Macris, o Campos Machado, enfim, e a gente conseguiu entrar na segunda remessa dos municípios de interesse turístico. E hoje a gente recebe em torno de R$600 mil por ano para investir na aparelhagem turística. E o Contur do nosso município é muito ativo. Então o Moacir é o presidente, toda a equipe do Contur. É o Contur que aprova o objeto que a gente sugere ou que algum morador queira sugerir. E a gente leva até a reunião lá na secretaria. Depois de aprovado, faz o projeto e dali dá sequência. Então hoje Nazaré tem uma obra que é o calçamento da João de Passos, que está em fase agora bem avançada, que já é do turismo. Tem um mirante com ordem de serviço para construção. Que legal. E a reforma da Praça da Matriz, que a gente deve assinar o convênio até o mês que vem. Bacana, então tá aí respondido também a questão do repasse do governo do estado de R$600 mil para investimento aí em turismo e para deixar a cidade bonita também, né, prefeito? Exatamente. Bom, sobre o hospital a gente já conversou. Bom, falando também da represa, muito se falou sobre a transposição de água, né? Da represa. A gente sabe que Nazaré sofreu,
milhares de TV passaram por aqui para ver a questão da crise hídrica. E depois de tudo isso, Nazaré se recuperou e acabou que ativou novamente o turismo, saiu aquela preocupação, porém o Estado conseguiu avançar no sentido de usar a represa de Nazaré como caixa d'água de São Paulo, uma transposição de água para ajudar o abastecimento lá em São Paulo. Isso, de alguma forma, acaba prejudicando a cidade de Nazaré, prefeito, ou até mesmo a região, porque, por exemplo, Bom Jesus tem aqui o Rio Atibainha que nasce da represa de Nazaré. Sim. Né? Então, e depois forma o Rio Atibaia junto com o Rio Cachoeira, que se torna o Rio Atibaia, que passa por Atibaia, que para na usina e assim por diante. Essa transposição, ela afeta de alguma forma Nazaré Paulista ou a região? Na verdade, a transposição ela é feita da represa de Igaratá, que deságua em Nazaré. Então, é até uma quantidade de água que não tinha, que agora está vindo, né? É um plus de água que vem de Igaratá para Nazaré para abastecer a região metropolitana de São Paulo. O que aconteceu? Aquela obra é uma obra muito grande, que era obra de bilhões, né? Que foi um pouco na gestão anterior e finalmente na minha gestão, na nossa gestão. Só que o que acontecia? A Sabesp repassava o ISS, que é o tributo para os municípios, de maneira errada. Então, Nazaré estava deixando de arrecadar tributo. Como assim? Explica melhor essa questão. Vamos lá. Tributo é o seguinte, o ISS. Pegar o copo d'água que depois dessa... Chegou o copo d'água do prefeito aqui, ó. Tomar um gole de água. Que depois dessa... Vamos lá, então. Como assim a Sabesp não repassava? Conta essa história aí. Vamos lá. ISS é o Imposto sobre Serviço. Sobre Serviço. Então, vamos tentar exemplificar aqui. A obra é uma construção. Tá certo? Então está envolvido a mão de obra, o material, né, do serviço, e se gera um custo, né? Se você tirar o material, fica só o serviço. Então, por exemplo, gastou 100 mil, 50 mil foi de material. Sim. Tá certo? Então dos 100 mil você tira 50 e os 50 que restou você tem uma porcentagem que é o seu imposto, que é o tributo. Tá certo? Sim. O que acontecia? Nazaré, a parte de Nazaré não tinha tubo. É um túnel. Então era só túnel, Nazaré é só túnel. E a parte de Igaratá e Santa Isabel era por tubulação, né? Porque Nazaré fez um túnel dentro da montanha. E o tubo era o material mais caro da obra. Era em torno de 60 milhões. Né? A obra era 550 milhões, 10% do custo, 60 milhões era de tubo. Certo. Então chegaram as 3 cidades fizeram uma reunião, né? E conseguiram, por metro de obra, quanto cada cidade tinha de custo. Né? Quantos por cento daquela obra era Nazaré, quantos por cento era Santa Isabel, quantos por cento era Igaratá. E se descontava na mesma proporção. Tá certo? Então, se 44% da obra era Nazaré, fazia a medição, pegava 44%, Nazaré. Quanto gastou de material X? E descontava 44% desse X do faturamento. Só que descontaram 44% de tubo do nosso faturamento, sendo que a gente tinha 1 metro de tubo. Então, todo o dinheiro que foi descontado de tubo, né, gerou menos imposto para a cidade. Sim. Então, a gente percebeu isso. E a gente entrou com uma ação contra a Sabesp, que estava recolhendo de forma errada. Certo. A Sabesp reconheceu. A partir daquele mês que a gente notificou, ela começou a recolher da maneira correta. Chegou no final da obra, o que a gente foi fazer? Então vamos agora corrigir do boletim que você arrumou até o primeiro, que você recolheu da maneira errada, que deu uma diferença de 2 milhões de reais a menos para o município. 2 milhões. Por que descobrimos isso? Porque a gente tem um especialista na nossa equipe que foi nomeado, que é o seu Caetano, que é um tributarista, economista, uma pessoa de alto conhecimento, que descobriu isso no processo e que conseguiu fazer com que Nazaré tenha direito a mais 2 milhões de reais. Então essa é a nossa briga hoje para receber e conseguir investir no município esses 2 milhões. Tudo isso se faz com o quê? Com equipe. Que eu sozinho não ia conseguir descobrir. Mas como eu coloquei uma pessoa que tem competência naquele ramo, naquele setor, ele conseguiu descobrir esse problema. Sim. E a gente vai conseguir receber esse dinheiro a mais para poder investir no município. Mas voltando à pergunta, a água vem de Igaratá, cai em Nazaré. De Nazaré ela vai para São Paulo, né? Então acredito que
que essa água que está vindo de Igaratá é um plus que não tinha, né? Então faz uma compensação. Acredito que Nazaré não sofra mais com a estiagem e com a seca que teve há alguns anos. Tá certo. Bom, sobre a água. Aqui, até engraçada essa história aqui, mas quem mora aqui em Bom Jesus sabe. Prefeito, você sabe que por diversas vezes aqui em Bom Jesus, a gente escutou dizendo que a barragem de Nazaré vai romper, vai alagar tudo, aí o pessoal vão subir pro morro. E é verdade, cara. A gente, por diversas vezes, principalmente em 2010, que houve aquelas chuvas torrenciais, Atibaia, acho que era até o Dr. Dene, acabou sofrendo, alagou bastante, e depois daquilo todo mundo ficou muito assustado. Como que anda a barragem? Existe algum risco de romper? Está trincada? Até pouco tempo atrás eu notifiquei a Sabesp para mandar um ofício para a gente como estava a situação da barragem, né? Por causa de Brumadinho, né? E o ofício que ela mandou para a gente é que está totalmente estável. Na verdade, a nossa barragem é uma barragem que foi construiu 100% dela para depois encher o reservatório, né? Então, ao contrário do que era Brumadinho, né? Que vai enchendo o reservatório e vai subindo a barragem. Esse que é o problema. A nossa não, foi feita Nazaré, né? Na época de 70, foi feita a barragem completa para depois encher. Não tem perigo. Qual que é a função da barragem? É represar a água no verão, né? Para utilizar no inverno, né? Verão chove muito, represa, no inverno não chove, utiliza. Então, em 2010, choveu demais no verão, né? E daí ela chegou aos 100%, e não é que ia estourar, é que foi obrigado a soltar a água. E acabou alagando Atibaia. Bom, também isso então, por enquanto é mito, não é fato. Bom, a gente falou sobre as estradas, como a prefeitura trata isso, foi uma das primeiras perguntas, a gente acabou conversando também. Sobre os cargos comissionados, a gente também já conversou, porque estava aqui. Vamos lá. O lixo também nós conversamos. Conversamos também aqui sobre as obras. O senhor falou que tem creches na cidade de Nazaré. São quantas? Tem 6 creches. 6 creches? Caramba, prefeito. Estão abrindo agora mais uma no centro, né? Para as crianças. E são creches municipais construídas pela prefeitura? Municipais. Algumas são em casas, em locais locados, né? Algumas construídas. E agora a gente tem 2. Uma em andamento para 200 crianças e uma que deve começar a construção do Estado para mais 150 crianças no Monte Verde. Nossa. A gente aprovou o novo local através do novo projeto e estamos aguardando só o Estado liberar a licitação para começar mais uma obra. Olha, muito bom. O senhor está conseguindo executar seu plano de governo, prefeito? Estou conseguindo, graças a Deus, estou conseguindo. Tá. É um plano ousado. Tá dentro do cronograma, tudo certinho? Eu lembro que no meu plano tinha um item que eu ia colocar um ginecologista, um pediatra e um clínico lá no Cuiabá, no bairro. E além de estar no meu plano, a Associação de Moradores do Cuiabá também fez uma carta compromisso. E quando eu fui assinar a campanha, o vereador Flávio estava lá, um vereador também muito, muito atuante. Ele perguntou, mas você vai cumprir isso? Eu falei, eu vou cumprir, claro que eu vou cumprir. Estou entrando para cumprir. Se eu estou assinando, eu tenho que cumprir. Em 15 dias, estava lá um ginecologista, um pediatra e um médico no bairro do Cuiabá, que até hoje está. Então, são alguns desafios que a gente colocou que serve de meta. Essa semana mesmo teve uma reportagem na Vanguarda sobre a hidroginástica, né? A gente... eu vi. Não sei se vocês acompanharam. No Hotel Atibaia? Imagine um pouco. Isso eu não prometi no meu plano de governo. Porque como que a pessoa ia receber informação que eu ia prometer que eu ia pegar o pessoal da terceira idade, levar até o hotel, até uma piscina aquecida, com um professor de educação física, fazer uma hidroginástica por semana. O pessoal achar que eu estava ficando maluco de prometer um negócio desse. E hoje está acontecendo, né? A gente tem um professor de educação física, que é o Luiz Francisco, e é o programa Esporte Social de Nazaré Paulista. Tem alongamento, ginástica, caminhada, corrida de rua, hidroginástica para terceira idade, que está desde 2017. São 2 anos de programa. E o esporte lá, como que tá? Esporte tem o esporte social e depois tem o esporte com o futebol, né? Dia 31 agora tem a inauguração do novo ginásio, um ginásio conseguido na época do Nenê Pinheiro. A Petrobras repassou o dinheiro para a construção, só que o acabamento daquela obra foi muito mal feito. Muito mal feito. E a gente agora, com mão de obra própria, estamos finalizando toda essa reforma do acabamento
E vamos inaugurar dia 31 com um jogo de basquete, um de vôlei, um de futebol, de futsal, né? Com jogadores da seleção brasileira. Então todo mundo está convidado, é 1 quilo de alimento para entrar. Não vai ter custos para a prefeitura. Já andaram falando na rede social que eu vou gastar 5 mil para trazer time, é mentira. Estou conseguindo de patrocínio, né, com o público privado. E a gente vai fazer um evento legal agora, dia 31, que é uma sexta-feira, 19 horas. Até te convido para fazer a cobertura lá. Sexta-feira agora? 31 de maio. Olha que bacana. Estarei lá, vamos lá. Eu estou vendo aqui agora, vamos para as perguntas que o pessoal fez durante a semana na internet, tá? É o seguinte, a pergunta dos internautas, Edilene Batista. Por favor, pergunte que recurso ele utiliza para garantir que os professores e funcionários das escolas possam comer também com as crianças a merenda escolar. O senhor sabe? Pergunta? É a pergunta da Edilene. Na verdade, até Edilene... De perdões aqui, Edilene? A Edilene, eu acho que ela já foi secretária. De perdões do casal? Isso. Na verdade, eu vou até me informar, né, com o pessoal das escolas, como é que funciona isso, até para falar para a Edilene. Mas entrando até nesse assunto da Edilene, nós tínhamos uma merenda lá na escola, quando a gente pegou, com uma situação um pouco difícil, né? Um repasse de governo muito baixo, e a gente tem 6 escolas do estado e mais 16 escolas com as creches municipais. Então, eram 22 escolas. E a gente tinha um repasse muito baixo e uma condição difícil de entregar merenda, né? Porque a gente tem que entregar em 22 escolas. Tem bairros 40 quilômetros e tudo mais, né? O estoque disso. Então, o que a gente fez? Primeiro, eu coloquei uma pessoa de competência, que é o Carlos Santana. Então, ele assumiu aquele setor de merenda junto com a nutricionista e a gente organizou. Todas as escolas recebem a mesma merenda, a mesma quantidade na proporção e os mesmos itens. Não tem escola mais privilegiada, que a cozinheira mais gente boa recebe um negócio melhor do que a outra cozinheira recebe um negócio pior. Não, tudo agora é igual. Segundo, que a gente foi até o governo do estado requisitar, pleitear um aumento no repasse para custear a merenda, porque a gente fornece a merenda para a escola do estado e são 22 funcionários municipais que estão alocados da escola do estado para fazer a comida, né? Então a gente foi lá para tentar aumentar o repasse. Começou a demorar muito essa resposta. A gente simplesmente fez um ofício e levamos para o estado, que a gente não ia mais cozinhar e nem servir escola estadual. Aquilo caiu como uma bomba lá em São Paulo. Como não? Como é que eu vou pôr 22 pessoas, colocar? Sim, a escola do estado. Diante dessa pressão, a gente conseguiu negociar uma melhora na qualidade e até em fornecimento e no repasse. Então, diante dessa pressão, a gente conseguiu melhorar a qualidade da merenda. O que se não tinha, hoje tem. Hoje tem carne de peixe, tem carne de frango, tem carne de porco, tem carne de vaca, enfim, tem cookie, tem suquinho, tem barra de cereal, fruta à vontade, salada, verdura. E através do Carlos Santana, com todo o esforço que ele fez com a equipe da merenda, a gente conseguiu melhorar e muito a merenda das nossas escolas, do estado e do município. Inclusive, até muitas pessoas da oposição reconhecem isso, né? Então, a gente conseguiu melhorar demais a merenda. Inclusive, quero até parabenizar todos da merenda, o Carlos, a Ana Lúcia, a Daniela Zanoni, diretor do departamento, enfim, toda a equipe da educação, porque a merenda melhorou muito e principalmente quem cozinha, né? Que a gente faz cursos de aperfeiçoamento, apresenta novos materiais, novos mantimentos, enfim, hoje a merenda é uma das coisas que eu mais me orgulho do mandato, é a qualidade da nossa merenda. Bacana, prefeito. Bom, vamos continuar conversando aqui. A Márcia Blanco está dando uma boa noite, que também é professora. A Márcia Blanco, salvo engano, ela dá aula lá na Escola da Cachoeirinha, aqui em Bom Jesus dos Perdões. Muita gente Perdões, né? A Edilene Batista, que a gente acabou de conversar. Ó. Parabéns, prefeito. Parabéns. Admiração pelo trabalho, desenvolvimento na educação. Prefeito, você realmente investe em educação e tem compromisso com o futuro de suas crianças. A Edilene já se manifestou aqui. O Douglas Animali, que é o Douglas do Circo, está dando boa noite para o senhor. Maravilha. O Reginaldo está dando parabéns. Então vamos lá. Mitz Cássia também, boa noite. Tem uma galera.
Bastante gente, meu. A audiência tá boa, Big. Tá bacana. Obrigado aí pro pessoal. Na verdade, a audiência é toda sua, prefeito. Coitado. A audiência sua é boa. E tá bonita a represa de fundo lá. Olha, Tá cheia. você viu? Isso daí nós fizemos essa imagem no final de semana passado, quando aconteceu o Fast Band na cidade de Nazaré, na etapa de Nazaré Paulista. Baita evento, Nós maravilha. subimos lá o drone Sensacional. e aí nós fotografamos, fizemos uma filmagem lá. Depois eu mando a foto pro senhor publicar no seu Facebook. Maravilha. Ô prefeito, sobre uma creche no Arco-Íris, o senhor tem alguma coisa a falar? Creche... A creche eu já até abordei, né? Já falou. Já abordei. Mas é que as perguntas estão aqui, né? A Miss está falando que é linda a imagem de fundo. Fábio Alexandre ao cabelo, parabéns pela entrevista. Transparência. O cabelo é interessante, ele conseguiu bastante recurso com o deputado também, viu? O Alencar Santana tem mandado recurso através do pedido dele. É um vereador que se esforça bastante para conseguir bastante coisa para o município. E até agradecer ele porque... O cabelo ele foi eleito pela oposição. Pela oposição. E hoje trabalha ajudando a cidade. Na verdade, eu acredito que depois que passa a eleição, não tem mais oposição, situação. Sim. Não é verdade? Deveria ser assim em todo lugar, né, prefeito? Porque ele é vereador. Quer ajudar o povo? Então vamos ajudar ele também. Claro. Não é verdade? Então é que tem gente que acha que quando é oposição não pode ser ajudado, ou então só porque é oposição eu não posso apoiar. Então eu não misturo isso. O que eu acho, Big, sinceramente, eu tenho que fazer o que acho que é melhor, me esforçar ao máximo, trabalhar até o último dia do mandato, e quem decide é o povo. É isso que funciona. Concorda? Sim, tem que ser a prática, né, o prefeito? O Cabelo está dizendo aqui, ó, prefeito, estou aqui no Monte Verde, estão perguntando sobre a creche. De novo a creche, prefeito. É a creche que eu falei que estou guardando só o aval agora do Estado para licitar. Tá, né? Joia. Projeto aprovado, dinheiro em conta. Arredondo isso aí. A Jandira está dizendo aqui, ó, não sou de Nazaré, mas achei uma atitude muito bonita do prefeito e moradores sobre a limpeza das estradas. Bom, vamos lá. Parabéns, prefeito. A Marli Lopes Oliveira. Parabéns ao prefeito Murilo. Prefeito Sérgio, toma umas aulinhas aí. Quem sabe o senhor consegue fazer algo pela nossa cidade. Essa daí é a opinião dela. Edilene, prefeito, quem sabe administrar bem? Vamos lá, deixa eu pegar perguntas aqui. O André do Zicão. Parabéns, prefeito. A cidade parece um canteiro de obras. Várias benfeitorias para o nosso povo. O André do Zicão também foi candidato pela oposição e não foi eleito, né? Foi muito bem votado. Foi muito bem votado. Hoje ele se filiou Hoje não, esses dias se filiou no nosso partido, o PSDB. Com certeza é um pré-candidato muito forte, muito atuante, uma pessoa muito inteligente e uma pessoa muito boa. Então é um alto potencial aí para Nazaré, o André do Zicão. O Taimorei dos Santos Manuel. Prefeito, qual foi o vereador que trouxe mais recursos para a cidade? Não precisa falar do mais, né? Mas o senhor quer dar um panorama aí da ajuda que os vereadores estão te dando? São bastante, né? É interessante. O que eu acho interessante, Big, é que a Câmara Municipal de Nazaré é uma Câmara muito, muito inteligente e muito sensata. Até hoje, todos os projetos que são bons para a população, a Câmara aprovou independente do lado político. Tanto os vereadores que foram eleitos pela oposição, quanto da situação. E os vereadores têm atuado de forma brilhante, porque não é fácil você trabalhar como vereador, né? É difícil. E todos, sem exceção, são vereadores hoje comprometidos, né? Então a gente tem um bom diálogo. A gente elegeu 5, que é o Celinho, a Dirce, o Claudião, o Luiz e a Dolores, né? São 6, na verdade, que a gente elegeu. E a oposição, um elegeu 3, outro 2. São 11 no total. E a Wanda a gente elegeu também a 6ª. Só que hoje a gente consegue trabalhar junto, porque a gente está fazendo o que a gente pode de melhor, né? Então todos os projetos, todas as obras, tudo que acontece na cidade passa pela Câmara. Então para eu conseguir fazer uma creche, eu tenho que mandar para a Câmara. Para mim conseguir fazer uma pavimentação, eu tenho que mandar para a Câmara. Então tudo passa pela Câmara. E eu tenho tido um respaldo muito bom da Câmara.
Inclusive, parabenizo tanto o Luiz, que foi presidente, quanto a Dolores, e todos os vereadores, porque tem ajudado a nossa administração, e tudo que eu posso fazer por eles, pode ter certeza que eu faço, porque eles querem o bem do povo. Nunca nenhum vereador veio pedir um benefício próprio para mim lá, nesses 2 anos e pouco. Sempre querendo ajudar alguém. Bom, o João Carlos Tucano está dando boa noite. Muito boa noite. O Zé Lovato está dizendo aqui, ó, por gentileza, prefeito, você sabe me dizer quando sai a terceira etapa do asfalto do Cuiabá? O Zé Lovato é um corintiano roxo. Música do carnaval, bicho é famoso. O terceiro, desculpa, já está no governo do estado aguardando a gente conseguir assinar o convênio. Acredito que esse ano a gente assina ainda aquele convênio lá. Bacana. Vamos lá. Bom. A audiência é boa, Tá bacana. Bacana mesmo. Ô prefeito, com relação à cultura, o senhor tem desenvolvido algum projeto relacionado à cultura para os munícipes de Nazaré? Carnaval se encaixa em evento, é cultural também. É uma questão de cultura brasileira, mas... A Festa do Divino, né, um grande potencial na nossa cidade, acontece no mês que vem. A gente convida todo mundo para a Festa do Divino em Nazaré. Dia 16, a chegada da paçoca, e no último final de semana é a parte festiva, e se eu não me engano, dia 19 ou 20 começa as novenas, né, João? Então é uma festa tradicionalíssima em Nazaré, mais de 200 anos, né? A gente convida toda a população. Sábado agora vai ter um evento da Amitesp, a gente vai receber 140 prefeitos que são de município de interesse turístico em Nazaré Paulista. Eu sou o vice-presidente da Amitesp, dessa associação de município de interesse turístico, e a gente vai levar lá a nossa paçoca, vai levar lá a nossa exposição do Divino para os prefeitos conhecerem, desenvolvendo um pouco mais a nossa cultura. A fanfarra vai estar lá também presente. Então a gente tem desenvolvido um bom trabalho. A Daniela, que é secretária, a diretora de Educação e Cultura, ela vem da oposição. Então ela era diretora da minha oposição. Quando eu assumi, eu continuei com ela, porque eu vi que ela era uma pessoa competente, né? Então, continua com a gente e está fazendo um bom trabalho, tanto na educação quanto na cultura. Legal. Sobre o recinto de exposições, o centro sociocultural, o senhor também tem mexido? O recinto, só para o pessoal entender, que é importante eu falar, Nazaré tem uma cultura e uma tradição muito grande de rodeio, né? E o recinto tinha uma areninha de rodeio no centro lá do recinto. E quando a gente assumiu, o convênio do recinto, que foi adquirido pela gestão anterior em 2015, expirava em 23 de janeiro de 2017. Então, passou-se 2 anos da administração anterior e a administração anterior não apresentou nenhum croquis, nenhum projeto para a Caixa. E eu tinha, então, 22 dias para resolver o convênio, para não perder ele. E eu consegui não perder naqueles primeiros 22 dias de mandato, através de um engenheiro Estevão, que a gente contratou, que tem capacidade e tem feito muitos projetos para a gente, a maioria dessas obras vem dele. Quando a gente salvou do recinto, salvamos de perder o convênio, a gente começou a desenvolver o projeto. E a verba era de R$976 mil. Só que o que acontecia? Quando o Estevão começou a orçar o projeto, a gente ia usar 180 mil do convênio para quebrar e demolir o que estava lá construído, que era aquela arena, né, uma construção que tinha. Então nós ia perder quase 20% do convênio. E quando eu fui lá na Sabesp brigar pela obra, que estava repassando menos dinheiro, que eu cheguei até a embargar aquela obra, você foi prova disso? Sim. Que foi um fuzuê danado? Foi. Para desembargar, eu negociei com a Serveng. Falei, então é o seguinte, eu até desembargo, você apresenta o documento, mas eu quero pedir algumas coisas em contrapartida. Eu quero 4 terraplanagens. Uma para a creche do Vicente Nunes, uma para a creche do Monte Verde, uma para onde era o lixão e uma para destruir, quebrar o que tinha no recinto e fazer uma terraplanagem. Porque daí eu não ia usar os 180 mil, né, do convênio para destruir alguma coisa. Sim. Ia usar os 180 mil para construir alguma coisa. E quando eu consegui aquele acordo com a Serveng tinha que fazer naquele momento. E o projeto ainda estava em execução. Então o que aconteceu? Houve um desgaste de eu quebrar e demorar para começar. Porque é um projeto complexo, é um projeto de 180 pranchas. E hoje a Caixa aprovou, a gente licitou, já começamos a obra, e é uma obra que tem
um prazo, um cronograma de 9 meses para ficar pronta. E vai ser um local muito bom na região Bragantina, que vai ter toda a estrutura para qualquer tipo de eventos, né? Tanto shows, exposições, carnaval, festa do Divino, aniversário de cidade, shows grandes. E também eu pretendo que as empresas privadas possam alocar o local para realizar evento. Sim. Então vai ser um centro de eventos com pista de caminhada, com palco, com banheiro, com área de alimentação, com praça coberta, com bastante banheiro, com paisagismo, praça, iluminado, tudo subterrâneo, para que seja um ponto de referência na nossa região, aquele recinto. Legal. E também acaba atraindo turismo de novo, né, o prefeito? Com certeza, é o foco. Uhum. A Mitz está dizendo aqui que admira seu trabalho, sucesso. Muito bem. O Elias ADJ está solicitando aqui para o senhor uma ajuda na rua José Antônio dos Santos, no Mascate, para frente do Zé Magaio. Certo. Primeira direita. Positivo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Está anotado? Está anotado aí, então aí, pessoal. Elias, está anotado. Vamos lá. Quando a equipe... A Edilene aqui novamente, quando a equipe trabalha, dá resultado, o investimento é justo. A competência de sua equipe está nos seus feitos. Na verdade, a gente faz até uma comparação chula, mas tem tudo a ver, né? O prefeito é o técnico e ele monta o time e vai pro jogo. É isso aí. O time... Se o time joga bem, acerta, joga bem, né, ganha a partida. Senão... Se o jogador não prestar, o técnico troca. Substitui. Mais ou menos isso. Interessante falar de loteamento clandestino. Opa, mas fique à vontade. Eu tô, enquanto o senhor fala sobre o loteamento, eu estou aqui dando uma pincelada e anotando as perguntas, porque, como o senhor mesmo disse, a audiência está bacana e as pessoas estão aproveitando dessa oportunidade para poder fazer perguntas. Estão perguntando também sobre o cartão cidadão da saúde, sou pediatra. Tá, então... Qual primeiro? Vamos falar primeiro da saúde. O que o senhor... A gente já abordou a saúde, mas acabou que chegou mais essas perguntas sobre o cartão cidadão e o pediatra. Qual o objetivo do cartão? O cartão a gente criou para que a gente possa cadastrar as 18 mil pessoas do município. Tá certo? Então, o hospital ele tem por obrigação atender o pronto-socorro independente de quem chega lá. Mas ele não tem por obrigação fazer um agendamento de um especialista, um agendamento de um exame para quem não é do município. Então, a primeiro momento, se a pessoa chegar passando mal, é obrigado a atender todos. Mas se a pessoa for lá para agendar um especialista daqui um mês, ou daqui 20 dias, o município tem que encaminhar aquela pessoa para a cidade dela. E hoje, mais de 40% das pessoas que passam lá não são de Nazaré. Então, por exemplo, está demorando alguns meses para você fazer um exame de sangue, por exemplo. E nessa fila tem muitas pessoas que não são de lá. Tá certo? Então está ocupando a vaga de quem é de lá. Sobrecarregam. Exatamente. Então eu estou criando um cartão para quê? Para que a gente consiga cadastrar essa pessoa, comprovar que ela mora em Nazaré e a gente consiga filtrar o que é emergência, atende todo mundo sem exceção, e o que não é emergência, que é agendamento, a gente agenda para quem é do município. O que vai acontecer? Eu vou reduzir o custo e vai sobrar mais verba para eu poder investir mais na saúde. Esse é o objetivo do cartão. Certo. Com relação ao pediatra? Pediatra, agora a gente está com o objetivo de colocar todos os dias da semana, 6 horas por dia, de segunda a sexta, porque a demanda é muito alta de pediatria. Então a gente está tentando agora fazer uma força-tarefa financeira lá, para a gente conseguir colocar uma pediatria de segunda a sexta, 6 horas por dia, a partir agora do segundo semestre. Então, ótimo. O Eduardo Machado está fazendo uma pergunta aqui, o prefeito. Prefeito, sabendo, tirando a política de lado, seus entraves e tal, existe aí a possibilidade de acabar... Deixa eu ver daqui... Quando fala, me refiro ao Programa Municipal de Triagem com cadastramento desses profissionais, muitas vezes podem ser aproveitados pela Prefeitura. Ele está dizendo aqui com relação aos talentos da cidade, como valorizar essas pessoas, tem muita gente com talento na própria cidade. Teria como fazer um sistema de cadastramento para que dê oportunidades para esses talentos de Nazaré Paulista? Eu sempre, pegando o gancho dessa pergunta, todas as obras que vai começar no município, que a empresa vai assinar o contrato, eu falo para ela, priorize a mão de obra de Nazaré.
Inclusive, muitos currículos eu tenho dado na mão dos donos dessas empreiteiras para que consigam empregar o povo de Nazaré. Porque além da obra trazer um benefício para a cidade, acaba empregando as pessoas que são da cidade, né? Trazendo até, gerando renda, porque ela recebe o dinheiro do governo, né? Tá certo? E paga o funcionário. E o funcionário sendo dali, ele vai gastar onde? Vai gastar no município. Sim. Além de ele ter a sua renda para ele sobreviver. Sim. Então é muito interessante essa pergunta dele para poder contribuir para as pessoas que moram na cidade. E eu tenho feito isso. E entrando um pouquinho no assunto até de emprego, Nazaré tem uma lei de incentivo para as empresas de tributação, de taxa de alvará, de IPTU e tudo mais. E essas empresas acabam sendo... Nazaré acaba atraindo um pouco mais por causa dessa lei. E estamos na iminência de começar, de 4 empresas começarem agora a construção no Distrito Industrial, que deve gerar alguns empregos. Tem uma empresa de produtos elétricos, dessas interruptores, caixinhas, está vindo de Santo André para Nazaré, já comprou o terreno. Tem uma empresa também de embalagens, Balduco, Natura, sabe essas embalagens, sacolinhas, tudo, vindo para Nazaré, com uma grande construção, também deve gerar 80 a 100 empregos. Temos uma empresa também em final de construção do Distrito Industrial. Então estamos tentando, através de diversos contatos, atrair essas empresas para o município, gerando emprego e renda para Nazaré Paulista. Certo. Bom, nós vimos também que o senhor acabou, assim, logo no começo da sua gestão, o senhor recuperou o prédio lá da onde é a prefeitura hoje, acabou gerando um aumento de receita, né? Menos gasto com aluguel. O senhor tem priorizado esse tipo de... Uma das primeiras ações que eu fiz em 2017, pegar toda a relação de aluguel, chamar um por um no gabinete e reduzir o valor. Tá certo? Segundo, tudo que está sendo alugado está sendo correto? O valor que está pagando e o espaço que está sendo usado está coerente? Então a gente fez um estudo e a gente locou, mudou, devolveu. A gente fez uma compactação e a gente conseguiu economizar mais de 10 mil por mês de aluguel. E o que mais me chamava atenção na campanha e quando eu entrei é que o prédio da prefeitura de 1906, histórico, né? Histórico, estava extremamente abandonado. E a prefeitura estava pagando um aluguel num prédio ao lado, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que voltar naquele prédio, porque não faz sentido. Se eu fosse contratar uma empresa para restaurar o prédio, fazer toda a reforma, eu não tinha capital para aquilo. Então não adianta ficar reclamando, não tenho dinheiro para fazer o prédio, e daí? Se eu estou sendo pago para fazer, para resolver, eu tenho que dar um jeito. Então eu chamei o pessoal da prefeitura, falei, pessoal, é o seguinte, a prefeitura não tem dinheiro para contratar uma empresa para reformar o prédio inteiro, mas eu consigo comprar o material. Os nossos pedreiros, os nossos eletricistas, os nossos ajudantes fazem. Vamos mudar um pouquinho a fachada, tirar aquela escada sem corrimão, vamos fazer uma acessibilidade. O pessoal topou. Falei, então vamos embora para cima. O Estevão fez o projeto da frente, do balaústre, a gente fez balaústre a volta toda, reformamos a parte elétrica, reformamos o forro, reformamos o piso, tudo que estava com problema, e a gente voltou à prefeitura em apenas 11 meses. Começamos a obra em julho, acabamos em novembro. Então foram 4 meses de obras apenas, um prédio que ficou 4 anos alugado porque não voltaram nesse prédio. E isso economizou um grande aluguel. E tinha um aluguel que a prefeitura pagava, que era para a Caixa Econômica Federal. Imagina, a prefeitura pagando aluguel para a Caixa Econômica. A potência da Caixa Econômica é a prefeitura pagando aluguel. Também só foi 2 meses. Baseado em quê? Tem o compromisso que tinha. Chegou em março, já mandei um ofício que a prefeitura não ia pagar mais o aluguel da Caixa. E a Caixa assumiu o aluguel dali para frente. Não tem cabimento a prefeitura de Nazaré pagando aluguel para a Caixa Econômica Federal. Então, conseguimos também devolver o prédio da Caixa. E o pessoal fala, mas é o prédio do seu tio. Não falava? Tem essa também? Tem essa. Falei, tudo bem que é o prédio do meu tio, mas eu não posso ficar alugando o prédio porque é do meu tio. Eu tenho que alugar alguma coisa porque é necessário. Se fosse do meu tio, do meu pai, se fosse meu, se fosse de alguém, eu tenho que devolver e voltar para o prédio próprio, né? Então é isso que eu fiz. Tá certo. Respondido aí. Mais perguntas. Boa noite, Verena. José Ricardo está dizendo aqui, Nazaré virou um canteiro de obras, é obra para todo lado. Vamos lá.
Será que as obras em andamento irão terminar antes do final do mandato? A gente tem que... É a pergunta do Samuel Ferreira. Então, Samuel, é importante a pergunta porque a obra tem cronograma. E a gente tem que estar atuando, né? Tá na placa lá, né? Toda obra tem uma placa. Lógico que no meio do caminho acontece algumas coisas. Às vezes atrasa um repasse de um recurso, às vezes... dá um problema na empresa. Um problema na empresa, dá um problema de execução. Ontem, olha para você ver ontem. Ontem eu fui vistoriar uma obra de pavimentação. E a empresa não estava deixando a quantidade certa para colocar a espessura correta da bica corrida e do asfalto. Certo? Eles estavam fazendo e para asfaltar na sexta. Falei, negativo, pode parar a obra. Ou vocês fazem a altura correta, ou eu não vou deixar asfaltar e não vou medir. Aí a empresa começou agora a fazer a caixa da altura correta para colocar a espessura correta do material. Porque se a gente contratou com 10 centímetros de BGS e 3 de capa, por que vai abrir uma caixa com 8? 13 não cabe dentro de 8. Então a gente foi lá e mandou fazer de novo. Eu falei isso com o engenheiro ainda, né? Tá doido? Ô prefeito, o Roberto Menezes aqui, ó. Senhor prefeito, quanto a prefeitura arrecada em taxas de iluminação pública? Quantas unidades consumidoras de energia existem no município de Nazaré Paulista? A gente sabe, antes de antemão, a pergunta é do Roberto Menezes. Acredito que de uns 3 anos para cá, ou 4 anos, eu acho que uns 4 anos para cá, saiu uma determinação que os municípios arcariam com a taxa da iluminação pública. Não é mais a Electro que troca a lâmpada, né, na nossa região aqui, é a prefeitura. Então, instalação do braço, a gente chama de pinico, né, que é aquela parte onde fica a lâmpada, soquete, reator, fotocélula, tudo é a prefeitura que é responsável de acordo com uma normativa, uma lei que determinou isso. Foi municipalizado esse serviço. De antemão, os municípios tiveram que criar recursos para poder assumir esse compromisso. Isso em todas as cidades da nossa região. Teve prefeitura que criou a taxa de lixo e contratou a própria Electro para fazer esse serviço. Teve prefeitura, por exemplo, igual Bom Jesus dos Perdões, utilizou da verba para comprar o caminhão e fazer a própria troca através de funcionário. E já em Nazaré Paulista o prefeito vai explicar. Vamos lá, pergunta muito boa. Eu até estava quase esquecendo desse assunto, rapaz. Até a oportunidade de a gente esclarecer muitas coisas aqui. Nazaré Paulista, ela tem a taxa de contribuição que vem na conta de luz. Então todo mundo paga aquela taxa na conta de luz embutida, que vai para uma conta específica da Prefeitura de Iluminação Pública, tá certo? Então ela arrecada em torno de 48 mil todo mês, que é a minha conta, mais a sua, mais do fulano, mais do ciclano. E a Prefeitura tem um gasto de energia. Então ela gasta aproximadamente 25 mil reais com a conta para Electro. E Nazaré hoje tem aproximadamente 1.500 pontos de energia, 1.500 luminárias em todo o território. Só que a gente está tendo um hábito, desde o início do mandato, de aproximadamente 18 mil por mês. Porque a gente paga a conta de energia, paga o serviço de troca, o equipamento, os materiais que trocam, e sobra mais ou menos 18 mil por mês. Depende da tarifa, tem tarifa vermelha, tarifa amarela, aquela coisa toda. Sim. E com essa sobra, o que eu vou fazer? O que vai ser feito, né, na verdade? Hoje a Prefeitura tem, nessa conta da iluminação pública, 500 mil reais positivo, guardadinho na conta lá, que só pode ser usado para isso. Sim. Tá certo? Então, o que a gente fez? A gente fez agora um novo projeto de 500 luminárias, tá? E a gente licitou o material separado da mão de obra para baratear o custo. Quarta-feira passada foi a última licitação dos materiais. O projeto já está aprovado na Electro. A empresa contratada para instalar chama Rizel, é uma empresa muito bem conceituada. E agora chegam materiais para a gente começar a instalar. O que vai acontecer com a conta? Porque agora eu vou colocar mais 500. De 1.500 vai para 2.000. É um número bem significativo. Eu ainda vou ter uma folga de 8 a 10 mil por mês para não virar negativo a minha conta. Porque se eu colocar mais agora, o que vai acontecer? A minha conta vai começar a ficar negativa. Sim. Então eu fiz a conta com o pessoal da Electro, quantas lâmpadas comportam, qual é o watt dessa lâmpada, aonde eu posso pôr. Né? Então a gente fez todo esse estudo, o projeto, aprovamos para a gente começar a instalar agora as 500 novas luminárias. Seria uma expansão da rede, então, de iluminação? Seria uma expansão na quantidade de luminárias para a zona rural.
né, onde tem a secundária, a gente vai começar a colocar agora. Então é uma excelente pergunta que dá para a gente responder e que vai favorecer agora muitos pontos a partir aí de 30 dias. Rogério de Menezes está dizendo aqui, quando será iniciar as obras lá do recinto? Não, do recinto já começou? Né? Começou. Tem placa lá e está perguntando aqui se tem placa de início das obras lá, com prazo. A empresa está colocando. Está colocando? Está colocando. Então está respondido aí, Rogério. Vamos lá. Bom, olha água, né? Oi? Bom, olha água, né? Pois não, seu prefeito. Me perdoe. Momento de colocar água para o prefeito. Tá na mão, prefeito. Muito obrigado, Big. Deixa eu pegar aqui. Gente, Bastante gente, hein? tem bastante gente. O Bala tá dizendo aí, ó, parabéns, Murilo, admiro o seu trabalho. Bala que trabalha com som. O Márcio Caraça. O rio Atibainha quase nem existe mais. O fluxo da água está quase todo comprometido devido à grande concentração de plantas aquáticas, capins. Uma pena que não possa ter uma manutenção em toda a sua extensão. Sei que isso não é de responsabilidade da prefeitura, é apenas um comentário. O rio Atibainha começa em Nazaré. Mas seria uma parte aqui de desassoreamento, a abertura das margens, uma manutenção nesse sentido, eu acredito. Mas eu acredito também que tenha diminuído a vazão, tornando o rio Atibainha um pouquinho mais ameno. Embora, diversas vezes, a gente também pode presenciar que a várzea aqui ela está alagada, ou seja, aumentou um pouquinho a vazão lá. Aumenta um pouco aqui. E para mexer no rio, você precisa de N autorizações ambientais, né? Você vê que Atibaia mesmo, perto do terceiro centenário, havia uma intenção de fazer o desassoreamento para que a água não alagasse mais, inclusive até o fórum, né? Que acabou sendo construído num lugar alagadiço. Porém, existe uma infinidade de questões jurídicas para poder desassorear, tirar a areia, e na areia também tem minério, é uma complicação danada. Não é tão fácil assim. Bom, vamos lá. Rodeio, tem alguma previsão lá para Nazaré Paulista, prefeito? O pessoal está perguntando aqui, o Taimorei. É interessante, Taimorei. Eu gosto, até na minha vida privada, eu promovi 6 rodeios. Eu gosto de rodeio, gosto muito de rodeio. Só que agora a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência por causa do recinto, né? Não está em construção, mas estamos estudando alguma área que a gente possa fazer um rodeio no município, né? O mais rápido possível. Então tá, vamos lá. O Márcio Caraça está dizendo assim, ó, quem dera que na minha época a merenda fosse tão boa assim como está. A merenda tá boa, rapaz. Vamos lá. Bom, gente, tem muita pergunta. Eu tô correndo aqui para a gente tentar otimizar o tempo, tá? Estrada do Verbo Vivo, é isso mesmo? Ou precisa de manutenção. Precisa de mascate grande? Exatamente. É como eu te falei, a gente... E esporte também. O Marcos Guilherme está solicitando para o senhor. Eu lembro que no início da gestão, Rodrigo, nem o campo tinha. Estava parado, né? Então a gente, de imediato, reformamos o clube, que também estava parado. Na verdade, quando a gente entrou, tinha um monte de coisa parada. Era o clube parado, o campo parado, o campinho de malha parado. Então a gente foi começando a atingir o que estava parado. E a gente conseguiu reformar. O clube, a gente entrou no primeiro dia de mandato, e em 90 dias estava tendo aula de de alongamento, de ginástica e tudo mais, né? Terceira idade, criou a sede da fanfarra. Depois pintamos o ginásio, depois voltamos o estádio municipal, depois fizemos o campinho de malha, depois conseguimos 2 academias ao ar livre, depois conseguimos a pista de skate. Então foi se investindo ao passar do tempo, né? Então tudo que estava parado e abandonado a gente está conseguindo voltar, né? E agora, por último, vai voltar o ginásio, né? Dia 31 que você está convidado. Então é um incentivo aí ao esporte. Nazaré não tinha nem um carrinho de cortar grama. Então ia com o trator agrícola, com a roçadeira, ou gente com roçadeira manual para cortar grama de campo. Hoje até um carrinho a gente tem para cortar grama. Então tudo vai andando para frente, né?
O vestiário, por exemplo, do Quatro Cantos, não tinha nem vestiário, hoje já tem vestiário. Então, a equipe do Mosquito, Cuzelão, no esporte, tem feito muita coisa, né? Então, agora é caminhar para frente. Tá joia. O Edmauro fez aqui Edmauro Ana Paula. Boa noite. Prefeito, o que você acha sobre a administração do prefeito de Colatina? Serve como uma administração de modelo para todas as cidades? O Sérgio Meneghelli mandou até um vídeo para mim esses dias atrás, mandando um olá, mandou um abraço para nossa região aqui. Ele é um prefeito popular por estar na rua e meter a mão para plantar, para limpar. O que você acha desse tipo de posicionamento de prefeito? Eu acho que o principal sendo feito, que é conseguir honrar os compromissos da administração, conseguir levar o paciente até o hospital, até as suas consultas, o hospital não parar, o salário dos funcionários em dia, a cidade organizada, limpa, que é o dever básico aí, vamos dizer assim, a coleta de lixo sendo realizada, o que é fundamental está sendo executado, o prefeito pode fazer, se quiser limpar a rua, pintar a parede, pintar a guia, sair dançando para a rua, isso é problema do prefeito. O importante é o que tem que ser feito, tem que estar acontecendo. Básico. Né? Não adianta fazer merchan que põe a mão na massa, que pinta, se as coisas principais não acontecem também, né? Então tem que ver se as coisas principais acontecem, né? Porque o que eu vejo na internet dele é só o tipo de falar, o tipo de fazer. Mas será que o hospital dele está atendendo bem? Será que os funcionários estão recebendo em dia? Será que a estrada dele está boa? Então eu não sei, né? Mas cada um tem o seu modo, né? Tá certo. O Marcos Caras está dizendo aqui, o senhor dá uma atenção para os buracos da Matias Lopes e Monte Verde e Serra Negra, que são costumeiramente existe os tapas-buracos, as manutenções, mas isso volta frequentemente. Então teria que ter uma maior uma constante manutenção. Então tá anotado aí também, prefeito. Vamos lá. Maravilha. Tá gravado, né? Tá gravado, ó. Pode ver depois. Então, o Márcio Caras tá gravado. Estamos quanto tempo aqui, Big? Olha, eu já não faço, já perdi até o horário, viu, prefeito? O negócio aqui tá indo. Marcos Antônio, boa noite, Big. Boa noite, prefeito. Marcia Blanco. Isso aí, investimento no turismo. Marcos Menezes. Senhor prefeito, qual a destinação do valor dos recebidos do IPVA e da Rota das Bandeiras? Diz aqui o Roberto Menezes que são valores na altura de 3 milhões, é o que ele está dizendo. Na verdade, a prefeitura tem algumas receitas, né? Então tem a receita de fonte 1, fonte 2, fonte 5. Fonte 1 é recurso livre, vamos dizer assim, que é o IPTU, o IPVA, né? Fonte 2 é do governo do estado e fonte 5 é do governo federal. Então você não pode, de repente, às vezes usar um no outro, então cada um é independente, vamos dizer assim, né? E esse recurso de fonte 1 a gente usa no município para pagar o hospital, pagar funcionário, manutenção de estradas, manutenção das luminárias, coleta de lixo e assim vai. Tá certo. Então, tá respondido também. Vamos lá. Bom, acho que a gente pode ir caminhando para os finalmente, né, prefeito? Fique à vontade. Aqui o Samuel Ferreira está perguntando se a rodoviária de Nazaré Paulista vai ter obras. A rodoviária de Nazaré, como ela é um ponto turístico, ela já está aprovada na reunião do Contur para sua reforma. E a gente vai utilizar uma parte da verba do município de interesse turístico, que a gente tem direito, para fazer a reforma da rodoviária. Então o primeiro passo foi dado, o Contur aprovou, já registramos a ata com este assunto, já levamos até a Secretaria do Turismo, e a Secretaria dando agora o aval que está ok, porque ela avalia se é relacionado ao turismo ou não, faz o projeto e bola para frente. O Alexandre Santos está falando aqui, ó. Precisamos de luminária no ponto de ônibus final no bairro Moinho 2. Nossas crianças pegam o ônibus no escuro. Acho que é até interessante já que existe esse projeto que o senhor citou aqui de expansão da iluminação pública. Precisa até ver se esse ponto está agora nesse projeto de 500 ou não, né? De cabeça eu não lembro, mas sim. Pode até acontecer de já está aprovado, não sei. E se não tiver, dá para colocar no próximo. Dá atenção, né? Tá jóia, então tá respondido. Isso foi Alexandre dos Santos.
O Valdirei de Paiva, aqui de Perdões também, contador, está dando os parabéns para o senhor. Maravilha. O Fernando Mora, Marcos Guilherme. Bom, é isso. Prefeito, acho que nós vamos para os finalmente. E primeiramente quero agradecer ao senhor aí por ter aceito, porque não é todo prefeito que foi convidado que aceita a vir aqui de cara limpa, sem pauta. Essa pauta o senhor mesmo viu que eu anotei alguns pontos que eu acredito que seja pertinente até para as duas cidades. Somos cidades vizinhas e uma acaba interferindo na outra. Gostaria que o senhor viesse mais vezes, sempre que houver qualquer tipo de assunto que o senhor acha pertinente trazer para a população, ou que a população também possa se manifestar para que a gente faça essa pergunta para o prefeito, a gente vai levar. Mas eu agradeço a confiança de ter vindo aqui. O senhor respondeu todas as nossas perguntas com extrema tranquilidade. O que o senhor não soube, o senhor ficou de nos trazer a resposta. E é isso. Queria agradecer mesmo a confiança e torcemos aí que o senhor continue fazendo um bom trabalho para a cidade de Nazaré, porque a população lá, a gente sabe que o pessoal lá é de coração bom, uma cidade pequenininha e tenho muito carinho para essa cidade. Não, eu que agradeço aqui pelo espaço. Acho que é uma oportunidade de conseguir falar com as pessoas. Como você disse, sem pauta, sem nada. E também a gente está aqui para responder o que precisar, não é verdade? Sim, né? A gente perguntou tudo o que deu tempo de perguntar, porque foram tantos assuntos e muitas vezes as pessoas acabam fazendo as mesmas perguntas ou perguntas que nós já respondemos. E eu volto a agradecer e dizer que a gente é um funcionário da população, né? Eu recebo o meu salário em dia para eu trabalhar e arrumar soluções, não ficar reclamando nem ficar chorando o passado, né? Eu procurar daqui para frente. Quero agradecer toda a população de Nazaré, o pessoal que tem assistido a gente aí. E também agradecer toda a minha equipe de trabalho, tanto as pessoas que são comissionadas, quanto os profissionais que são da prefeitura. Né? A gente que é comissionado está de passagem, quem é efetivo está lá até quando eles quiserem, até se aposentar, não é verdade? Sim. E eu quero agradecer muito também todos os vereadores, a Câmara Municipal, todos os vereadores que têm trabalhado lá em Nazaré Paulista, que eu tenho que só elogiar. São vereadores comprometidos. Volto a falar, nenhum vereador até hoje pediu nada em benefício próprio. Os 11, toda vez que foi falar comigo, sempre pedindo para ajudar um bairro, para ajudar uma comunidade, para ajudar alguma pessoa que está com necessidade, né? E o gabinete sempre vai continuar de portas abertas. É um compromisso que eu tenho desde o primeiro dia até o último. Qualquer hora, quem quiser falar com o prefeito está à disposição. Quem quiser tirar uma dúvida, fazer um elogio, fazer uma crítica, está à disposição também, com certeza. E a gente fica muito contente de estar conseguindo fazer algum benefício para a cidade. Esse é o objetivo. Sempre tem o porquê. Se o porquê, a resposta for para beneficiar todos, pode ter certeza que a gente vai atrás. E todo mundo que tiver uma ideia, uma sugestão, quiser participar da administração, portas abertas. E tudo bem claro, tudo bem limpo, né? Então é isso que a gente procura fazer. E volto a falar, eu vou me esforçar ao máximo, vou me dedicar ao máximo, vou trabalhar no máximo e vou fazer o que eu acho que é melhor para todo mundo. Esse é o meu foco, né? Então, questão de política, o povo decide. Questão de trabalho, eu já decidi. Eu vou fazer o que eu puder de melhor, né? E quero convidar todo mundo para a inauguração do ginásio, dia 31 de maio, lá do lado do campo do estádio municipal, e convidar todos também. O ginásio leva o nome do seu Wilson, o Eidman Passos, que é o pai da vereadora Wanda, né? A vereadora muito importante para a gente lá. Quero agradecer o Celinho, que eu vi que estava ao vivo, o Jefferson, a Wanda, o Flávio, todos os vereadores estiveram ao vivo com a gente aqui. E convidar para a Festa do Divino, em junho. Perfeito. Tá. Obrigado. Antes de acabar, tem duas perguntas que ficaram pendentes. A primeira, o senhor falou da ocupação irregular do solo, e aí a gente foi para outro assunto, e esse assunto é de extrema importância.
que a invasão e venda de loteamentos, de lotes, de forma irregular. Inclusive, a gente viu que houve também uma ação policial em cima disso. E também com relação, aqui ó, o Diego Felipe está dizendo aqui, ó, senhor prefeito, precisamos de reforma... Não, peraí, desculpa, não é do Diego não. Aqui, Meriana Lima. Quanto às escrituras das casas, tem alguma posição para o munícipe? Eu acredito que seja aquele Cidade Legal, né? Seria aquele programa Cidade Legal? Não sei se o senhor tem algum programa sobre isso. Então são duas coisas para encerrar. Agora para encerrar é o seguinte, toda cidade ela deve crescer de maneira organizada e ordenada. Tem plano diretor lá em Nazaré? Tem, mas de 2006 venceu em 2016, tem que renovar. Certo. O que acontece? Qualquer município que crescer de maneira organizada, ele vai ter um futuro melhor. Todo município que cresce de maneira desorganizada, o futuro não deve ser tão bom, não tem uma expectativa boa. E o que acontece com Nazaré? Muitas pessoas vêm de fora, compram uma propriedade e querem, vamos dizer assim, dividir o terreno a qualquer custo, a qualquer jeito, sem projeto, sem nada, e sair vendendo para as pessoas a um preço muito baixo. Então, que são os loteamentos clandestinos. E eu não sou de acordo com loteamento clandestino, eu sou de acordo com loteamento regularizado. Então, se o empreendedor quiser comprar um terreno, aprovar o loteamento, fazer toda a infraestrutura para depois ele vender, eu sou de acordo. Mas se ele quiser comprar um terreno e fazer de qualquer jeito e sair vendendo, eu sou contra. Então, o que a gente fez? Reuniu o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Ambiental, a Polícia Militar, a Sabesp e a Electro, para que a gente contenha esse loteamento clandestino. Parece que hoje teve uma diligência também, até com prisão, de pessoa que estava dividindo um terreno no Cuiabá. Né? Eu vou procurar saber melhor. E teve esses dias no Quatro Cantos, enfim. E a gente está conseguindo inibir. Por quê? Para que a gente favoreça aquele que quer empreender da maneira correta. Então, vamos comprar o terreno? Vai comprar o terreno. Vai lotear? Entra com o projeto. Sim. Vai fazer a infra primeiro? Vai, beleza. Depois que tiver toda a infra pronta, asfaltado, com guia, com sarjeta, com iluminação pública, aí ele vende. Sim. Porque daí o bairro está pronto. Sim. Isso. Não onera a prefeitura. Não onera a prefeitura e a cidade cresce bonita, porque foi aprovado em todos os órgãos. Agora, do jeito que vinha acontecendo, não tem como concordar. Então a gente está batendo pesado nisso para que a cidade cresça de maneira organizada. Se ela crescer de maneira organizada, é uma cidade turística que vai se desenvolver muito mais. E se ela se desenvolve mais, é mais geração de emprego, mais geração de renda, mais receita para a prefeitura. E tudo isso reverte para a população. Tá certo. Agora, com relação aos lotes que já foram vendidos, as pessoas já construíram, criou-se bairros por conta dessa ocupação indevida. Como ficam essas pessoas? Aí fica a segunda parte. O que está consolidado, construído e pessoas morando, a prefeitura agora tem que regularizar. Sim. O que a pessoa está começando a abrir rua, está começando a querer vender, tem que embargar. Sim. O que está consolidado, a gente tem feito uma ação legal lá no Cidade Legal, para que a gente consiga dar escritura para as pessoas que estão morando. Por exemplo, o bairro do Vicente Nunes, que está o fórum, que tem mercado, que tem hospital, não é regularizado ainda. Nossa. Não tem escritura. Um bairro daquele tamanho. Porque foi loteado naquela época de qualquer jeito e foi embora. E alguns bairros a gente conseguiu agora regularizar. Jardim dos Catarinas, Altos da Estiva, já tem o Zico Cunha regularizado, já tem o Araújo, o Tanque Preto regularizado, a Vila Galhardo. Então, tudo que está consolidado e pessoas morando, eu entendo que tem que regularizar. Uhum. Não vou querer o que desmanchar lá. Foi permitido. O que está começando de maneira irregular tem que parar. É simples. Tá jóia. Bom, agora os finalmente, mesmo, prefeito. Então agora a gente despede, né? Muito obrigado pela entrevista. Volto a falar da Festa do Divino para convidar o pessoal em junho. E gabinete à disposição. E a prefeitura pode ter certeza que a nossa equipe trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Agradecer a todos vocês. É isso aí, gente. Prefeito Murilo Pinheiro, prefeito de Nazaré Paulista, esteve com a gente. E só tenho a agradecer a presença do prefeito por esclarecer todas as nossas dúvidas de maneira clara e objetiva, tá bom, gente? Até a próxima, agradeço a audiência de todo mundo e fiquem com Deus.